nós vamos falar sobre um tema muito poderoso, o poder da fé. Pensando nesse tema do poder da fé, eu lembrei que há uns dias atrás eu assisti um filme, tá? É um filme que se chama Paulo, Apóstolo de Cristo. É um filme que conta a história de Paulo de Tarso, tá? Eu acho que o filme está no Netflix, aliás. Então ele conta uma época em que Paulo de Tarso estava preso, porque era uma época em que os romanos estavam perseguindo os cristãos. Então era a época dos mártires, a época do circo romano, né, em que os romanos eles ainda não tinham se convertido ao cristianismo. Nessa época os cristãos eram perseguidos violentamente, muitos eram martirizados. E aí o Paulo de Tarso foi preso, ele estava na prisão, e aí o filme mostra uma época em que Lucas Evangelista, que escreveu o Evangelho de Lucas, ele visitava Paulo de Tarso na prisão, e aí o Paulo de Tarso ia contando a história dele para o Lucas, né? Eu gostei muito da atuação dos atores, tanto o ator que fez Paulo de Tarso, o ator que fez Lucas, eles realmente convencem aquela fé no olhar, né? Realmente parece que são os apóstolos falando. E aí o Lucas vai escrevendo os acontecimentos da vida de Paulo de Tarso, e esse livro acabou virando um livro do Novo Testamento, que está lá no Evangelho, né? Que é um livro chamado Os Atos dos Apóstolos. E eu confesso, gente, que é um filme bem pesado para assistir, tá? Por quê? Porque o filme ele mostra uma época em que os cristãos estavam sendo perseguidos pelos romanos. Então o filme ele mostra os mártires, ele mostra que os cristãos eram levados para o circo romano para serem executados, para serem devorados pelos leões. Alguns deles eram queimados vivos na fogueira. E o próprio Paulo de Tarso, né? Eu não quero dar spoiler, mas eu acho que todo mundo aqui já sabe a história, né? Não é nem dar spoiler, que eu imagino que todo mundo aqui já sabe a história do Evangelho, que o Paulo de Tarso também foi martirizado, né? Ele foi decapitado em Roma. Então, desse ponto de vista da perseguição, do circo romano, do Coliseu, é um filme bem pesado de se assistir, né? Não que seja uma violência gratuita, mas é da mesma forma que se você assistir um filme sobre a vida de Jesus, queira ou não, Jesus foi crucificado. Mas o que eu acho legal no filme é que ele mostra a fé desses primeiros cristãos, a fé desses mártires, que eles não tinham medo de morrer, sabe? Eles acreditavam mesmo em Jesus e eles sabiam que por acreditar em Jesus eles poderiam ser perseguidos, eles poderiam ser executados, eles sabiam disso, tá? Eles tinham plena consciência disso, mas mesmo assim eles não tinham medo. Eles preferiam morrer do que renegar sua fé, né? Do que negar que eles acreditavam em Jesus. O que eles acreditavam em Jesus era tão forte, mas tão forte que eles não negavam aquilo nem diante da morte. E aí tem momentos muito emocionantes em que aqueles mártires cristãos eram levados para o circo romano, sabendo que eles iam ser devorados por leões, e eles entravam cantando hinos de louvor ao Senhor. Eles tinham tanta fé, mas tanta fé, que na hora de ser executado, na hora de morrer na frente de todo mundo, eles entravam cantando, sabe? Então, assim, a fé deles em Jesus era muito poderosa. Então, eu acho assim, já que nós vamos falar sobre o poder da fé, esses primeiros cristãos, eles eram uma lição do que é cristianismo. E o próprio Paulo de Tarso também. O filme, ele mostra que Paulo de Tarso não tinha medo nenhum de morrer. Quando chega o dia lá em que os romanos resolvem que eles iam decapitar o Paulo de Tarso vai lá assim, sem medo nenhum, né? Com aquela tranquilidade de quem pode falar assim, eu lutei o bom combate, né? Eu fiz o melhor que eu pude na minha vida. Então, isso mostra o poder da fé, e o curioso é o seguinte, como essa fé é contagiante. Cara, quando você vê uma pessoa que realmente tem fé em Deus, que tem uma fé verdadeira, que não tem medo de nada, isso mexe com a gente. Isso mexe com nós que não somos mártires ou santos ou apóstolos, mas quando você vê uma pessoa ter tanta fé, essa fé é contagiante. E a gente começa a sentir essa fé também. E a gente começa a querer falar, não, eu também quero ser um apóstolo do Cristo. E o que aconteceu é o seguinte, a fé desse pessoal que ia para o circo romano cantando hinos de louvores ao Senhor, na hora de morrer, essa fé foi tão contagiante, mas tão contagiante, que acabou convertendo os romanos. Muitos romanos estavam lá no circo romano e não entendiam nada. Gente, qual é a fé dessa religião? Esses cristãos, eles não têm medo de morrer? Eles entram no circo romano cantando hinos de louvor ao Senhor, sabendo que eles vão morrer? Eu quero ter essa fé também. Eu quero entender que religião é essa? O que é esse tal de cristianismo? Quem é esse tal de Jesus Cristo que dá tanta fé para as pessoas que elas não têm medo nem de morrer? E o que aconteceu? Olha só que irônico, olha só que irônico. Os romanos perseguiam e matavam os cristãos. E o que aconteceu com os romanos?
Alguns séculos depois, os romanos acabaram se convertendo para o cristianismo. E os romanos acabaram virando os grandes divulgadores do cristianismo pelo mundo. Basta você ver que até hoje, aonde que está o Papa? Aonde que está o Vaticano? Não é numa cidade chamada Roma? Por quê? Essa é a ironia. Os próprios romanos que matavam cristãos, que queimavam cristãos, eles foram convertidos por quê? Porque essa fé era tão contagiante que eles queriam também. Então eles acabaram sendo convertidos por esse exemplo. Então a gente começa a ver que a fé é tão poderosa que ela é contagiante. Se você algum dia tiver a honra de conhecer uma pessoa que tem total fé em Deus, você consegue sentir a fé dessa pessoa sendo transmitida para você. Dá vontade de ser igual à pessoa. Você começa a ver a pessoa como um exemplo. Gente, essa pessoa tem tanta fé que eu posso não ser igual a essas pessoas, mas eu queria. Eu queria ter essa fé também. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem um capítulo que se chama A Fé Transporta Montanhas, né? Capítulo 19 aí do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma referência àquela frase de Jesus, em que Jesus disse que se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderia ordenar uma montanha se mover e ela se moveria, tá? Agora, olha só que interessante. Vocês poderiam achar que numa palestra sobre a fé, eu ia chegar aqui e falar, gente, vocês têm que ter muita fé. Talvez vocês achem que essa é a mensagem, né? Tem que ter muita fé. E eu poderia vir aqui e dizer, não, você tem que ter muita, muita, muita fé. Não, você tem que ter muita fé mesmo. Mas sabe o que é curioso? Jesus não falou que você tem que ter muita fé. Ele falou para você ter fé do tamanho de um grão de mostarda, tá? Só que você sabe o que é um grão de mostarda? Alguém já viu um grão de mostarda? O grão de mostarda é pequenininha, pequenininha. Então veja bem, Jesus não disse que se você tiver uma fé gigante, você pode mover montanhas. Não foi isso que ele disse. Ele não disse que se você tiver uma fé muito grande, maior que uma montanha, você pode mover montanhas. Não foi isso que ele disse. Ele disse o seguinte: a fé é tão poderosa, mas tão poderosa, que se você tivesse só um pouquinho de fé, se vocês tivessem só um pouquinho de fé, só um grãozinho de mostarda, gente, um grãozinho de mostarda é o menor grão que existe. Quem é que nunca comeu molho de mostarda? Tem com aqueles grãos? É pequenininho. Então ele não disse que se você tiver uma fé enorme, você vai mover montanhas. Ele disse o contrário. Ele disse que a fé é tão poderosa que se vocês tivessem só um pouquinho de fé, vocês moveriam montanhas, tá? E eu sei que vai ter gente dizendo assim, mas como é que eu vou mover uma montanha, né? Eu não tenho poder, né? Eu não sou Deus para mover montanhas, né? Aí o Evangelho segundo o Espiritismo pede para a gente considerar isso num sentido moral e não apenas material, tá? Então, o Evangelho diz, tá? Talvez você não esteja literalmente movendo a pedra da Gávea com o poder da sua mente, mas vamos considerar isso do ponto de vista moral. Às vezes uma pessoa tem um vício e parece muito difícil largar aquele vício. Mas a fé é tão poderosa que ela pode remover essa montanha. Então, montanha aqui está como uma metáfora, está no sentido moral. Com uma fé muito intensa, você consegue acabar com um vício que parecia impossível de superar. O vício é só um exemplo. Eu poderia falar de problemas. Você consegue, com a fé, você consegue vencer o orgulho, você consegue vencer o egoísmo. O egoísmo parece que é muito difícil de vencer. Quando você está com raiva de alguém, tá? E aí falam numa palestra que tem que perdoar a pessoa, você escuta aquela palestra que tem que perdoar a pessoa, mas quando você está sentindo raiva mesmo de alguém, né? Imagina que alguém humilhou você na frente de todo mundo. Quando você está sentindo raiva, é muito difícil se livrar desse sentimento, tá? Não é fácil perdoar. Mais uma vez, a fé move montanhas. A fé consegue remover essa raiva. A fé consegue nos levar a perdoar quando parece impossível perdoar. A fé consegue remover o meu egoísmo quando parece que o meu egoísmo é impossível de ser removido. Então a fé ela é tão poderosa que ela consegue nos levar à transformação moral, removendo as montanhas, aqui como uma metáfora, os nossos defeitos, nosso orgulho, nosso egoísmo, os nossos vícios, os nossos problemas, tá? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é apresentada como uma força que é capaz de nos levar a vencer as dificuldades, as resistências, os obstáculos da vida. Mas o Espiritismo procura explicar essa fé de um modo racional, tá? Não é uma fé dogmática, e tipo, você tem que ter fé porque mandaram você ter fé, senão você vai para o inferno. Não, a gente tenta entender a fé, a gente tenta praticar ela, vamos colocar ela em prática, e vamos ver como ela nos transforma.
Na ciência, quando alguém fala alguma coisa, você não acredita. Você vai lá e faz uma coisa chamada experiência. Você fala, é verdade o que estão dizendo? Vamos fazer uma experiência para ver se é isso mesmo, né? Falaram para você que a água congela a 0 graus, mas vamos fazer o teste e ver se é verdade mesmo? Você pode fazer a experiência. Falaram que a água evapora a 100 graus, vamos fazer o teste, né? E isso serve para as mais variadas coisas, né, que a ciência vai experimentando. Então, o que nós estamos dizendo aqui não é um conto de fadas, do tipo, você acredita ou não. Não é uma coisa assim teórica, subjetiva. Não, é o que você pode experimentar. Nós estamos dizendo aqui que a fé tem o poder de vencer os nossos defeitos, os nossos obstáculos. Você pode fazer o teste, né? Você pode ir lá experimentar. É verdade mesmo? Faça o teste por você mesmo. A gente não precisa dizer para vocês que a fé tem poder. Vocês deveriam fazer o experimento. Tenta viver a sua vida com toda a fé que você é capaz e vê se as coisas não mudam. Vê se, no mínimo, você não muda, né? Então, existe um tipo de fé que produz uma mudança interior, um progresso. A fé nos leva a mudar. E aí, essa fé transformadora, né, não é uma fé dogmática qualquer, não é uma fé arrogante, presunçosa, é uma fé ativa, ou seja, não adianta também eu ficar sentado no sofá dizendo que eu tenho fé em Deus, mas também ficar o dia inteiro sem fazer nada. É uma fé ativa, é uma fé raciocinada. Raciocinada. Tá escrito certo, né? Raciocinada. Eu achei que estava escrito errado. Uma fé raciocinada, ou seja, uma fé que se baseia na razão, não no dogmatismo. É uma fé humilde, ou seja, não é porque eu tenho fé que eu vou achar que eu sou melhor do que os outros. E é uma fé produtiva, ou seja, eu vou produzir alguma coisa com essa fé. Não basta só ficar deitado no sofá dizendo que eu tenho fé em Deus. Tá? Tem uma piada, gente, que é o seguinte: era um casal, um senhor e uma senhora, que eles foram para a igreja. E aí lá na igreja eles ouviram o padre falar que a fé remove montanhas, né? Aí quando eles chegaram em casa, eles abriram a janela da casa deles e da janela da casa deles tinha uma montanha bem grande. E essa montanha meio que tampava a vista deles, eles não conseguiam ver o horizonte porque a montanha tampava, né? Aí eles falaram assim: o padre não falou que a fé remove montanhas? Então vamos fazer o teste para ver se a fé remove minha montanha. Vamos fazer o teste, vamos rezar para a montanha ir embora. E aí, amanhã acordando, a gente vê se é verdade isso mesmo, que a fé remove montanha, né? E aí eles dois rezam para Deus, faça essa montanha ir embora, remova essa montanha da nossa frente, que a gente não quer ver essa montanha, né? E aí eles foram dormir. Aí na manhã seguinte, eles acordam e a esposa vai correndo abrir a janela para ver se a montanha ainda estava lá. Aí quando ela abre a janela, ela fala para o marido, né? Ela fala: amor, a montanha não foi embora, não, a montanha ainda está lá. Aí o marido fala: tá vendo? Eu sabia que a montanha não ia mover, eu sabia que não ia dar certo. Qual é a graça dessa piada? É que é o seguinte: ele já estava torcendo para dar errado. Ele já estava partindo do pressuposto que ia dar errado. Ele já falou: eu sabia que ia dar errado. Então, que tipo de fé é essa em que ele já reza achando que vai dar errado? Aí é claro que vai dar errado, né? Você já reza achando que vai dar errado, não adianta você rezar, mas duvidar, rezar e titubear, rezar e vacilar, não adianta. Se for para acreditar, é acreditar total, é só pensamento positivo. Não vai misturar pensamento positivo com pensamento negativo. Mas, enfim, a verdade é que essas montanhas, elas são um símbolo, tá? Quando a gente diz que a fé remove montanhas, essas montanhas simbolizam os obstáculos que impedem o nosso bem-estar, o nosso progresso humano. Então, esses obstáculos poderiam ser o egoísmo, né? O fanatismo, os interesses materiais, o orgulho. Se eu for egoísta a vida inteira, você poderia achar que é impossível deixar de ser egoísta. Mas a fé, ela é capaz de qualquer coisa. Tem uma frase que eu gosto muito de Jesus, que Jesus disse: tudo é possível para aquele que crê. Então, se eu acredito, eu consigo vencer meus defeitos. E aí, aqui, nós temos outros exemplos, né? Essas montanhas poderiam ser as montanhas do preconceito, a má vontade, os vícios de comportamento e por aí vai. Lembrando o seguinte, gente: a fé não elimina magicamente as dificuldades. Ou seja, também não é para você achar que rezando você vai resolver tudo só rezando. Então, eu vou rezar para ganhar na loteria, vou rezar para ter o melhor emprego, vou rezar para tudo dar certo, vou rezar para não ter mais problema, vou rezar para não ter mais doente. E também não é assim, gente. Às vezes, mesmo tendo fé,
E mesmo rezando, a pessoa fica doente e passa por problema. Aí você fala, ué, Deus, eu não entendi. Eu estou sendo uma boa pessoa, eu estou indo no grupo espírita, eu estou rezando, eu faço evangelho lá, mas eu continuo tendo problema, eu continuo tendo estresse, continuo passando por dificuldade, continuo tendo doença. A verdade é o seguinte, gente. Vamos só que você conseguisse, nessa encarnação, alcançar a iluminação espiritual. Você conseguisse virar um espírito de luz. A verdade é o seguinte, no momento em que você se iluminasse, virasse uma pessoa, assim, você virou, né, um novo santo, você virou um apóstolo do Cristo, você virou um ser iluminado. No momento que isso acontece, os problemas da vida não desaparecem. Ou seja, mesmo que eu esteja iluminado, eu ainda vou ter que lavar a louça, eu ainda vou ter que tirar o lixo da lixeira, tá? Eu ainda vou ter que ir no banheiro, ainda vai ter dia que eu vou passar mal, eu ainda posso ficar resfriado, eu posso pegar uma chuva e pegar um resfriado, eu posso comer uma comida e não bater bem. Então, na verdade, é o seguinte, esses problemas continuam existindo no mundo. Doença, continua tendo inflação, continua tendo boleto para pagar, tá? Continua tendo guerra. Ou seja, esses problemas, eles não desaparecem. O que muda sou eu. Sou eu que mudo. Na iluminação espiritual, eu mudo a minha maneira de ver o mundo. Então, o mundo, as pessoas continuam se estressando comigo, as pessoas continuam me criticando, vai continuar tendo gente me criticando, vai continuar tendo problema, vai continuar tendo aquelas dificuldades do dia a dia, vai ter dia que vai cair um temporal quando você está sem guarda-chuva. Tudo isso continua, não é o mundo que muda, mas eu mudo a minha maneira de ver o mundo. A fé, ela não apaga os problemas, mas ela vai me dar a força para vencer esses problemas de cabeça erguida. Então, a diferença entre a gente e uma pessoa que já alcançou essa iluminação é que esses espíritos iluminados, eles não se deixam abater por nada. Pode chover, pode acontecer um acidente, pode ter doença, pode ter calúnia, pode ter perseguição. Essas pessoas são humilhadas, são caluniadas e elas continuam pregando o amor ao próximo, continuam sorrindo, continuam tratando as pessoas bem. Ou seja, nada mais consegue abalar elas. Veja que Jesus também tinha problemas. Se fosse para a fé fazer os problemas desaparecer, Jesus não teria problemas. Mas Jesus foi traído, foi perseguido, sofreu, foi crucificado. Né? Ele também teve obstáculos na vida. Então a gente tem obstáculos na vida, Jesus também teve. A diferença é que Jesus nunca se deixou abater. Traíam ele, perseguiam ele, mas ele nunca se deixa abater. Ele mantém aquele perdão incondicional, aquele amor incondicional, tá? Então a fé não vai resolver todos os seus problemas, vai te dar a força para que você resolva seus problemas sem se abalar, com a cabeça erguida, sem se estressar, sem entrar em pânico, tá? Com aquela calma. Né? Aquilo que eu falei dos mártires. O Paulo de Tarso foi decapitado. Não acho você que na vida dele ele ganhou na loteria e todo mundo bateu palma. Mas ele fez tudo aquilo com dignidade, com a cabeça erguida. Olha, eu não tenho medo de morrer, eu lutei o bom combate, eu continuo pregando bem, eu continuo pregando amor. Então, claro que para isso tem que ser uma fé forte, né? Uma fé determinada. Não pode ser uma fé vacilante em cima do muro que isso gera hesitação, insegurança. Né? Não pode ser uma fé insegura. Então, a fé também pode ser vista de outra forma. Ela pode ser vista como uma confiança, uma certeza de que eu vou alcançar o objetivo. Pode ser assim, se eu tenho um objetivo, eu vou acreditar, eu vou chegar lá. Lembra? Jesus falou, tudo é possível para aquele que crê. Então, eu tenho um objetivo, eu vou focar no meu objetivo e eu acredito que eu vou conseguir. Eu acredito, eu vou conseguir. Eu vou alcançar esse objetivo. De tanto acreditar que aquilo vai acontecer, aquilo acaba acontecendo. Não milagrosamente, não sem obstáculos, mas o simples fato de eu acreditar me dá confiança, né, me dá disciplina, me dá força de vontade para alcançar aquilo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a gente também poderia definir a fé como a confiança na realização de um objetivo, a certeza de que eu vou alcançar a meta, tá? E aí, vendo isso no Evangelho segundo o Espiritismo, eu lembrei do Antigo Testamento. Né? Lá no Antigo Testamento você tem o livro de Hebreus, e aí lá no livro de Hebreus tem uma frase que diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Tá? Para ser mais específica, a frase diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Interessante isso que o Antigo Testamento, né? Ele diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, na fé, você é capaz de acreditar em algo que você não viu. Então, quando eu falo assim, eu acredito que vai dar certo, eu não vi dando certo. Ainda não deu certo. Eu não vi dando certo, mas sem ver, eu acredito naquilo. O que eu quero dizer com isso?
Às vezes a gente não sabe se as coisas vão dar certo ou não, tá? Uma pessoa está doente e você não sabe se ela vai ser curada ou não. E aí, ela vai ser curada ou não? Você tem um problema, mas você não sabe se você vai resolver esse problema ou não. Sei lá, eu estou estudando uma prova, eu não sei se eu vou passar na prova ou não. Eu estou querendo um emprego, eu não sei se eu vou alcançar esse emprego ou não. E aí nós seres humanos, a gente começa a buscar indícios, porque a gente quer saber o que vai acontecer, né? A gente é muito curioso, que nem alguém assistindo novela e que quer adivinhar o que vai acontecer no próximo capítulo, a gente quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, antes das coisas acontecerem, a gente já quer saber. Será que tem algum indício? Será que meu casamento vai dar certo? Será que meu emprego vai dar certo? Será que minha carreira vai dar certo? Será que eu vou ser curado? E a gente fica buscando indícios. E, gente, às vezes não tem nenhum indício de que as coisas vão dar certo. Às vezes não tem nenhuma prova de que as coisas vão dar certo. Quando você chega e diz assim, pode ficar tranquilo, aquela pessoa vai ser curada. Às vezes não tem nenhuma prova de que ela vai ser curada. Nenhum médico disse que vai dar certo. Nenhum médico garantiu. Às vezes não tem garantia nenhuma. Então você precisa de acreditar em algo que você não viu. Você não viu dar certo. Você não viu provas de que você vai conseguir alcançar o sucesso. Nenhum médico falou que aquela pessoa vai ser curada, mas você precisa de acreditar mesmo sem ter visto. Tá? E aí faz sentido essa frase, que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Por quê? Por que você tem que acreditar mesmo sem nenhuma prova? Porque o fato de você acreditar altera a realidade. Tá? O fato de você acreditar já te dá a confiança, a clareza interior, a paz mental, para você conseguir perceber o objetivo e os meios de atingir esse objetivo. Então, quando você está em desespero, achando que tudo vai dar errado, sua mente está muito bagunçada, você não consegue pensar numa solução. Mas quando você acredita que tudo vai dar certo, sua mente se acalma e aí, de repente, brota uma solução na sua cabeça e nem sabe de onde que vem. Tá? Então, a pessoa que tem fé, que acredita que vai dar certo, mesmo sem ter provas, ela caminha com mais firmeza, com mais certeza. Né? Então, a fé ela vai dar para a gente a força de vontade, a motivação para eu realizar grandes obras. Então, se eu acredito que vai dar certo, eu sou capaz de fazer coisas muito grandiosas porque eu acreditei. Tá? Então não é uma passividade, tipo, eu estou sentado no sofá dormindo e eu falo que eu tenho fé em Deus. Não é isso. Mas é uma convicção que impulsiona a ação, que me leva a agir. E aí, gente, nesse exemplo de ter fé num objetivo sem ter nenhuma prova, eu lembrei, claro, do exemplo da Egorina Cunha. Nós já falamos da Egorina Cunha várias vezes, deve já ter no nosso YouTube umas 2 ou 3 ou 4 palestras que a gente falou dela. Mas eu vou trazer de novo porque é perfeito o exemplo aqui, né? A Egorina Cunha era a sobrinha do Eurípides Barçanufo, né? Que foi um grande médium mineiro. Aí na salinha presencial da Casa Pré, vocês devem ter um quadro do Eurípides Barçanufo. A sobrinha dele, ela tinha uma doença em que ela teve que ficar boa parte da vida dela de cadeira de rodas. Por causa da doença, ela não conseguia andar. Mas ela começou a acreditar que ela ia ser curada. E ela acreditava. Mais uma vez, ela acreditava em algo que ela não podia ver. Porque se ela fosse acreditar nos olhos dela, os olhos dela diziam que ela estava numa cadeira de rodas. E os médicos diziam que não tinha cura. Então, se ela fosse acreditar nos médicos que diziam que não tinha cura, ou nos olhos dela, ela ia dizer, eu estou de cadeira de rodas, vou fazer o quê? Não tem o que fazer. Mas ela acreditava piamente que ela ia ser curada. E todo dia ela ficava imaginando que um dia ela ia ser curada. Ela imaginava que ela ia ser curada. Ela imaginava ela caminhando na grama, ela caminhando descalço, ela andando em pé. E ela acreditou tanto naquilo, mas tanto. Olha aí, ó. Confiança na realização de um fim. Certeza de alcançar uma meta. Ela acreditou tanto que ela acabou sendo curada. E um dia ela levantou da cadeira de rodas e gradualmente ela foi se recuperando e ela passou a andar e passou a caminhar. E as pessoas não entendiam. As pessoas achavam que era um milagre, né? Não é um milagre, é um efeito da fé, porque eu disse que a fé afeta a realidade. Então, gente, a gente tem que perceber que existe a fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que encara qualquer parada, vem o que vier, eu estou aqui com fé, eu estou com a cabeça erguida, pode acontecer o que for, pode estar difícil, mas eu nunca perco a fé. E tem pessoas que têm uma fé vacilante, uma fé em cima do muro. Você fala que você tem fé em Deus, mas qualquer coisinha você desconfia, né? Começa a falar, ai meu Deus, e se Deus não existir? Ah, e se eu estiver sozinho? Ah, e se der errado, né? E aí, nessa comparação de fé verdadeira e fé vacilante, eu lembrei daquela passagem no Evangelho de Mateus, em que Jesus está andando sobre as águas, e aí o apóstolo Pedro vê Jesus andando pelas águas e fala, Senhor,
chame a mim para as águas, para que eu também possa andar nas águas. E aí Jesus diz, venha. E de repente Pedro sai do barco e o Pedro começa a andar sobre as águas, que nem Jesus. E agora tanto Jesus quanto Pedro estão andando sobre a água. Mas o que acontece? O Pedro começa a duvidar, ele começa a vacilar. Ele olha para baixo e começa a pensar: ai, se eu cair, se eu afundar, ai, eu tô com medo, eu tô andando em cima da água. E se der errado, o que é isso? E se o milagre não der certo? E se não der certo? E se eu não conseguir andar sobre as águas? E se eu afundar? E se eu cair? E aí, de tanto medo, ele perdeu a fé, o que acontece? Ele afunda. Ele afunda com tudo na água. E aí Jesus vai lá, estende a mão e tira Pedro da água, que essa imagem está representando essa cena, né? A mão de Jesus puxando Pedro pela mão para tirar ele do mar. E aí Jesus fala assim, né? Homem de pouca fé, por que duvidou? Por que você duvidou? Né? Ou seja, aqui nós temos um exemplo. A fé de Jesus era verdadeira. Jesus ele anda na água e ele não tem nenhuma dúvida de que ele consegue andar na água. Ele acredita. E as coisas que ele acredita acontecem. Mas o Pedro, ele acaba tendo uma fé vacilante. Primeiro, o Pedro tem fé. E ele consegue andar sobre as águas, né? Mas aí, quando ele vacila, quando ele titubeia, quando ele questiona, aí não dá mais certo. Aí ele tá sem o poder da fé, ele afunda, né? E isso é bem simbólico, né? Quantas vezes a gente tá andando bem, estamos caminhando, estamos melhorando, as coisas estão começando a dar certo, mas a gente tem uma crise de, ai, e se der errado? Ai, e se Deus não existir? Ai, e se eu tiver errado, né? E aí, nisso, no que a gente começa a vacilar, não acredita mais, começa a entrar em desespero, aí as coisas dão errado, né? Aí a gente cai. Então vamos ver aqui a diferença entre fé verdadeira e fé vacilante no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé sincera, ela é calma, ela mantém a calma, ela é paciente, ela sabe esperar, ela é confiante, ela confia, ela sabe esperar. Gente, isso não é um caminho para gente imediatista, não, tá? Se você tiver fé, as coisas não vão melhorar hoje ou nos próximos minutos, tá? É algo assim, é você tá todo dia cultivando como se você estivesse molhando uma planta todo dia. Então, essa fé, ela é paciente, ela sabe esperar porque ela se apoia na inteligência e na compreensão das coisas. Por outro lado, a fé vacilante revela uma fraqueza interior. E olha só que interessante, ele diz que a fé que é vacilante, ela pode tornar-se violenta quando se sente ameaçada. Quando a gente vê uma pessoa cometendo um ato de terrorismo em nome da religião, a gente acha que aquela pessoa que está cometendo violência em nome da religião, a gente acha que aquela pessoa tem fé demais, que é uma fé excessiva. Mas não é não. Não é não. Se uma pessoa tivesse fé absoluta, absoluta, de que a religião dela é verdadeira, ela não vai precisar de atacar ninguém. Ela não vai precisar de agredir ninguém. Se eu sei que isso é verdade, eu não preciso de agredir ninguém. Porque a verdade, ela não precisa de ser defendida a ferro e fogo. A verdade, ela tá aí. Tipo assim, a lei da gravidade é verdade. Eu não preciso defender a lei da gravidade. A lei da gravidade não precisa de mim para ser defendida. A verdade não precisa de mim para ser defendida. A verdade, ela fala por si só. Então, na verdade, se uma pessoa tiver fé verdadeira, ela nunca vai ser agressiva. A agressividade geralmente vem da pessoa que ela tem medo de estar errada, e aí ela fica agressiva. Então, assim, se eu não tenho muita fé na minha religião, eu tenho medo da minha religião estar errada. Eu morro de medo da minha religião estar errada. E aí, quando alguém critica a minha religião, eu fico agressivo. Então, assim, no fundo, se eu não acredito que o espiritismo está certo, eu tenho dúvidas se a doutrina espírita está certa ou não. Quando alguém criticar a doutrina espírita, eu posso ficar muito irritado, porque isso está mexendo com uma dúvida lá dentro. Mas se eu tenho certeza que isso é realidade, eu não preciso de convencer ninguém. Sabe, olha, quem não quiser acreditar, tudo bem. Sabe, você não quer acreditar que a Terra é redonda, você não quer acreditar que existe vida após a morte, né? O que eu posso fazer? Eu posso te oferecer os ensinamentos. Se você não quiser, não sou eu que estou perdendo. Né? Então, a violência, a agressividade nunca é um sinal de força, é um sinal de insegurança. A pessoa que tem uma fé verdadeira, essa pessoa ela vai ter serenidade, ela vai ter uma firmeza sem agressividade. Então, gente, o Kardec ele diz que a gente não deve confundir fé com presunção, tá? A fé ela tem que ser humilde. Então, fé não é ser arrogante, não é falar assim, ah, eu sou o melhor, eu sou bonzão. É lógico que eu vou conseguir, eu sou melhor que todo mundo. É lógico que eu vou me dar bem, né? Eu sou o bonzão, não é presunção, não é tipo assim, ah, como eu sou o bonzão, eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu vou vencer, tá? Não é aquela presunção tipo, meu time de futebol é o melhor que tem, claro que o meu time vai ganhar. Não é isso, tá?
E aí eu lembrei de uma parábola que Jesus contou, tá lá no Evangelho de Lucas, né? Lá no Evangelho de Lucas tem uma parábola que é a parábola do fariseu e do publicano. Então vamos lá, o que é fariseu? Fariseus eram os homens da lei, eram os sacerdotes da época de Jesus. Jesus critica muito os fariseus, porque muitas vezes esses fariseus eles eram hipócritas. Ou seja, eles queriam mostrar, olha, como eu sou religioso, como eu sou perfeito, mas eles não admitiam os seus próprios erros, né? Eles falavam do pecado dos outros, mas não admitiam os seus próprios erros. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos, como, por exemplo, o apóstolo Mateus. Os publicanos eram muito mal vistos, tá? Porque eram hebreus que cobravam impostos para o governo romano. Então, eles eram vistos como traidores. Porque, embora eles fossem hebreus, eles estavam cobrando impostos para o Império Romano. Tá? Quem já assistiu The Chosen e viu o personagem de Mateus sabe isso, né? Aquele seriado do Netflix que fala sobre os apóstolos de Jesus. Da mesma forma que hoje em dia o pessoal detesta pagar imposto, tá? Sabe como o pessoal detesta pagar imposto? Na época de Jesus, o pessoal também detestava pagar imposto. Então, os publicanos eram mal vistos. Então, nessa parábola, você tem um fariseu que vai lá rezar no templo e ele é super arrogante. Ele reza falando assim: ai, Deus, obrigado por eu não ser igual a esses pecadores, né? Obrigado por eu ser um exemplar. Obrigado porque eu não sou como esses outros homens, eu não sou como esses roubadores, injustos, adúlteros, né? E aí ele vê um publicano e fala, obrigado, Senhor, por eu não ser igual a esse publicano, né? Então ele está rezando de uma forma arrogante, né? Eu não sou pecador, eu não sou um pecador que nem esses daí, né? Então seria ele tem arrogância, aquilo ali não é fé, é arrogância, ele se acha, né, o perfeito. Mas aí o publicano vai lá com toda a humildade do mundo, se ajoelha e fala assim: Deus, tenha misericórdia de mim, pois sou um pecador. E aí Jesus diz que Deus ficou muito mais feliz com a oração do publicano, que admite, Deus, eu sou um pecador, do que com a oração do fariseu que estava se mostrando para Deus, querendo se aparecer para Deus. Ó Deus, como eu sou perfeito, eu sou melhor que esses pecadores. Então, o curioso é o seguinte: as pessoas acham que religião é falar mal dos pecadores e perseguir os pecadores, mas é curioso o seguinte: Jesus, a impressão que dá é que Jesus, ele admira mais o pecador que admite que é pecador do que a pessoa que acha que não tem defeito nenhum. Deixa eu falar isso de novo. Jesus, ele demonstra admirar mais o pecador que admira ser pecador do que a pessoa que acha que não tem problema nenhum, que acha que não tem defeito nenhum. E sabe por quê? Porque embora você possa dizer, mas o publicano é um pecador, não sei o que lá, apesar dele ser pecador, Jesus entende o seguinte: por mais que uma pessoa seja pecadora, se no mínimo ela admite que é pecadora, ela admite, ela confessa. O publicano vai lá e fala, ele reza assim: se olha aqui, Deus, eu sou um pecador. Senhor Deus, eu sou um pecador. Mas se ele admite que ele é um pecador, ele vai estar aberto a melhorar. Ele vai estar aberto a ouvir os ensinamentos de Jesus. Ele admite que ele é um pecador, ele está aberto a melhorar. Se eu admito que eu sou um pecador, eu estou aberto. Então, eu posso aprender com vocês, né? Eu posso aprender com os outros, eu posso aprender com Jesus. Eu tenho muita coisa para aprender. Eu vou ter uma atitude humilde diante desses ensinamentos. E aí eu vou estar mais aberto a aprender com Jesus. Enquanto que a pessoa que acha que não tem defeito nenhum, ela vai achar, eu não preciso de aprender essas coisas, eu não tenho defeito nenhum. E aí é mais difícil para Jesus tocar o coração do fariseu, porque o fariseu ele acha que ele já é perfeito. O fariseu ele vai achar, eu não preciso de aprender coisas de Jesus, eu já sou moralmente superior, né? Eu já sou santo, então não tem mais o que aprender. Então aqui a gente vê a diferença, a gente vê claramente nessa parábola a diferença entre presunção e fé. Né? Aquilo dali que o fariseu tem, aquilo ali não é fé, ele está sendo arrogante. A fé sincera, ela é humilde. A fé sincera, o público é capaz de dizer: Senhor Deus, eu sou um pecador. Um pecador, estou admitindo. Eu vou mentir para Deus? Eu vou me esconder de Deus para Deus não descobrir que eu sou pecador? Eu sou, eu vou admitir. Mas pelo menos eu estou aberto a aprender a ser uma pessoa melhor. Então, a verdadeira fé caminha junto com a humildade. O publicano, ele tem fé, ele tem humildade. Ele reza com humildade, ele não se acha melhor que os outros, tá? Então, acreditar que as coisas vão dar certo não é eu achar que eu sou bonzão. Quem tem fé confia mais em Deus do que em si mesmo, reconhecendo-se como um instrumento da vontade divina. Tanto que a gente diz,
seja feita a vossa vontade. Enquanto que a presunção, ela nasce do orgulho e ela acaba levando a decepções e fracassos. Né? O fariseu que acha que ele não é pecador, algum dia ele vai levar um susto. Então, a fé autêntica, ela eleva, ela é humilde, enquanto a vaidade espiritual, ela derruba. Tem uma expressão que as pessoas costumam usar, que é ego espiritual. Ego espiritual é quando eu começo a me espiritualizar, eu começo a buscar espiritualidade, e eu acho que eu sou um ser iluminado. Ah, eu sou um missionário de luz, eu vim para a Terra para salvar a humanidade, olha como eu sou iluminado, eu vou para o nosso lar, eu sou um ser de outro planeta, eu vim salvar a humanidade. E muitas vezes isso é orgulho, tá? Muitas vezes isso é vaidade. Se você olhar, observa bem a fundo, bem a fundo, bem a fundo, e você vai ver que você não é todo esse santo, não, tá? Então vamos tomar cuidado com essa vaidade e perceba que até no caminho espiritual pode existir vaidade e orgulho, né? Até na nossa busca por sermos pessoas melhores, até quando a gente está no grupo espírita, existe a armadilha da vaidade e do orgulho. Aí, bom, o poder da fé nas curas e no magnetismo. A gente vê Jesus curando as pessoas com o poder da fé, né? E aí a gente aprende que o poder da fé, ele fortalece a mediunidade de cura, ele fortalece esse magnetismo. Então, quando uma pessoa vai dar um passe, se ela der um passe com fé, acreditando mesmo, o passe vai ser muito mais potente. Ou numa fluidoterapia, né? Quando alguém vai receber fluidoterapia, se as pessoas que estão fazendo a fluidoterapia têm fé, a chance da cura funcionar é muito maior. Tá? Então, o espiritismo ele relaciona o poder da fé com essa ação magnética e a força da vontade dirigida para o bem. Lembra que eu falei que a fé altera a realidade? Teve um momento que eu disse, a fé altera a realidade. Mas essa minha frase não é uma superstição maluca assim da minha cabeça. Quando eu digo que a fé altera a realidade, na verdade a fé ela afeta esses fluidos sutis, esses fluidos magnéticos que por sua vez afetam o perispírito. E é assim que a fé afeta esses fluidos que afeta o perispírito e o perispírito, em última instância, afeta o corpo. Então é assim que Jesus consegue andar sobre as águas, é assim que ele consegue curar as pessoas. Não é um milagre sem explicação sobrenatural, é na verdade a natureza, tá? É algo natural. Então esses prodígios são efeitos de leis naturais que ainda são pouco compreendidas. Aí o ser humano, como não compreende, acha que é um milagre, acha que é milagre, sem explicação. Então a fé, ela potencializa esses fenômenos, fenômenos de cura, fenômenos magnéticos, fenômenos mediúnicos, tá? Então tem uma cena em que tem um jovem que está obsediado, às vezes ele se joga na água, às vezes ele se joga no fogo. Os apóstolos são chamados para curar o jovem, e os apóstolos não conseguem curar o jovem. Não conseguem. Aí eles chamam Jesus e falam: Jesus, a gente não conseguiu curar o jovem lá que estava obsediado. E aí Jesus disse: ó homens de pouca fé, até quando estarei convosco? E aí Jesus vai lá e cura, né? Em um instante assim, Jesus cura o jovem. E aí é interessante que Jesus fala para os apóstolos o seguinte: vocês não conseguiram curar ele porque vocês não tiveram fé o suficiente. Os apóstolos perguntavam: Jesus, por que a gente não conseguiu curar ele? E Jesus respondeu: porque vocês têm pouca fé, né? Então, a fé não contradiz a lei natural, ela opera por meio dela. Então, gente, a gente já aprende no Espiritismo que a fé tem que ser raciocinada. Então, nós não estamos falando a palavra fé, nós não estamos usando a palavra fé, tá? Não estamos usando a palavra fé no sentido de acreditar cegamente em algo. Tem gente que acha que a palavra fé é acreditar em algo cegamente. Nós não estamos falando disso. Não é para você acreditar em nada cegamente. Você não deveria acreditar em algo só porque te mandaram acreditar. Então aqui é uma fé raciocinada. A gente para, a gente raciocina, a gente questiona. Não, mas por quê? Por que a gente tem que acreditar? Por que a fé é poderosa? Por que é assim? Então a gente acredita em algo que a gente compreende. E não acreditar porque mandaram você acreditar. Então o Kardec, ele tem aquela frase muito famosa do Kardec: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Tá? Então existe uma fé cega em que as pessoas acreditam nas coisas, né? As pessoas acreditam só porque mandaram acreditar. E aí o Kardec, ele diz que o ser humano não é uma máquina de crer. Você não pode apertar um botão e obrigar o ser humano a acreditar em algo, tá? E aí essa fé cega em excesso, ela pode levar ao dogmatismo,
ao fanatismo, a gente falou aqui sobre o terrorismo feito em nome da religião, né? Esses excessos absurdos. Enquanto que a fé raciocinada, ela se apoia na verdade, nos fatos, na lógica. Então, se eu falar para vocês que eu acredito no poder da oração, não é porque me mandaram acreditar, não é porque está escrito num livro, não é por teoria, não é porque me convenceram, não é porque eu li um livro dizendo que a oração tem poder, é porque eu fiz a experiência. Tiveram várias vezes na minha vida em que eu orei com fé e aquilo que eu orei realmente aconteceu. Eu fiz a experiência, eu vi com meus próprios olhos, eu vivenciei, eu estava lá, momentos em que eu orei por algo e aquilo que eu orei aconteceu. Então, se eu falar que eu acredito em oração, é baseado na experiência, na minha vivência pessoal. Eu tenho motivos para acreditar no poder da oração, porque eu vi com meus próprios olhos o que a oração é capaz de fazer. E isso é muito diferente de acreditar porque, mandaram você acreditar, papai e mamãe mandou você acreditar, o Papa mandou você acreditar, a religião mandou você acreditar, tá? Você pode acreditar na sua própria experiência, faz o teste e vê se não funciona. Então é o seguinte, gente. O Espiritismo ele ensina, é interessante, no Evangelho ele diz que a fé não pode ser imposta. Você não pode obrigar alguém a ter fé em Deus. Né? A fé ela se adquire com o progresso espiritual. E eu lembrei de uma frase do Emmanuel. O Emmanuel, ele diz, o Espiritismo não se impõe, o Espiritismo se expõe. Ou seja, a gente não pode impor, a gente não pode obrigar ninguém a ser espírita. Acredita nessas coisas quem quiser. Quem não quiser acreditar, olha, é um direito seu. Gente, você acredita no que você bem quiser. Então, a única coisa que a gente faz é o seguinte, a gente expõe, a gente diz, olha, estamos aqui expondo os princípios da doutrina espírita, mas ninguém é obrigado a acreditar, porque não faz sentido se acreditar em algo obrigado, né? E ninguém está impedido de alcançar a fé, qualquer pessoa pode buscar a sua própria fé, né? Existem muitas pessoas que são resistentes à fé, não tanto por não ter provas, porque se você buscar provas sobre esses fenômenos espirituais, você vai encontrar, mas geralmente é por causa de hábitos de pensamento, interesses, orgulho, né? A pessoa não quer admitir que exista algo que ela não entende, e aí por isso muita gente acaba não tendo fé. E essa dificuldade de crer faz parte do aprendizado, né? À medida que a gente vai evoluindo, existem momentos, sei lá, às vezes na adolescência, é comum um adolescente passar por um momento de rebeldia, em que ele questiona a religião, mas na verdade isso faz parte do amadurecimento, sabia? Você questiona a religião e aí depois você vai ser confrontado com a verdade da vida. Vai ter momentos que você vai estar no fundo do poço e você vai buscar uma ajuda, e se você buscar ajuda na fé, você vai ver o poder que ela tem. Então faz parte, né? Faz parte do aprendizado a gente passar por momentos de dúvida na vida, isso acontece. Mas depois a gente consegue dar a volta por cima. Como os espíritos têm níveis diferentes de evolução, em algumas pessoas a fé ela surge espontaneamente. Né? Geralmente é uma pessoa que já veio cultivando a fé em encarnações passadas, e a fé ela já nasce assim. Tem crianças que já têm uma fé surreal. Né? Tem gente que naturalmente a pessoa se sente atraída por esses temas de espiritualidade, porque ela já cultivou isso em vidas passadas. A pessoa já se sente naturalmente atraída por Jesus, por Deus, que vem coisa de vida passada. Enquanto que tem gente que não. Tem gente que vai demorar, vai ter que ter muito amadurecimento para a pessoa poder adquirir essa fé. Por que tem gente que não crê? Né? Tem gente que não tem fé nenhuma. Algumas pessoas parece que não tem fé, não acreditam em nada, né? Pode ser pelo descaso, pode ser porque a pessoa tem medo de encarar a vida de outra maneira, tá? Mas o Evangelho diz que muitas vezes é o orgulho. A pessoa ela não quer admitir que existe algo acima dela. A pessoa não quer admitir que existem espíritos superiores. A pessoa acha, eu sou o maior gênio do mundo e eu quero achar que não existe alguém acima de mim. Porque para eu aceitar a doutrina espírita, eu vou ter que aceitar que existem espíritos muito mais evoluídos do que eu. Muitos, 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 muitos. É uma doutrina que me coloca no meu lugar. Não tem mais como eu dizer que eu sou o maior gênio do mundo, né? Então, o orgulho é um problema que tira a fé. E aí, quando eu vi a palavra orgulho, eu lembrei de quem? Do tio Patinhas, né? Que o tio Patinhas, ele é orgulhoso, ele acha que ele está sempre certo e ele parece não acreditar em nada. Só pensa em dinheiro, né? Outra dificuldade também é a maneira inadequada como as religiões são apresentadas, tá? As religiões são apresentadas de uma maneira inadequada. Ao invés de explicar para as pessoas o evangelho, olha, gente, vamos explicar por que Jesus falou isso, o que Jesus estava querendo dizer. Tem lugares em que chega e fala assim, ó, isso aqui é verdade absoluta,
Não pode questionar. Se questionar, vai para o inferno. É verdade porque você não pode pensar, não pode raciocinar, não pode questionar. Aí, gente, aí é natural que tem gente que se afasta da religião, e eu digo mais, tem gente que detesta a religião, tá? Por que tem pessoas que detestam a religião? Porque muitas vezes a religião ela é apresentada de uma maneira errada. Ela é apresentada tipo assim, Deus vai te mandar para o inferno. E aí o que você está pregando? Você está pregando medo. As pessoas têm medo de ir para o inferno. Quando na verdade a essência do cristianismo é o amor, nunca o medo, tá? O Paulo de Tarso diz que o amor perfeito afasta todo medo. O amor perfeito afasta todo medo. Então o cristianismo é sobre amor, amor perfeito, amor incondicional. Não é sobre medo, tá? E aí eu já falei, né? O Kardec ele diz que o ser humano não é uma máquina de crer. Tem um momento que Jesus ele está caminhando com os apóstolos e aí ele está com fome, né? E aí ele vê uma árvore, uma figueira, né? Que ela tá cheia de folhas, lindas e maravilhosas. Aparentemente ela é linda porque ela tá cheia de folhas. Mas Jesus está com fome e quando ele vai lá comer, ele vai ver, não tem nenhum fruto. Não tem nenhum fruto, né? Então, o que isso simboliza, essa árvore? Ela simboliza alguém que tem aparência da fé, né? Que parece ser religiosa. Olha para mim, como eu tenho tantas folhas. Olha para minha aparência. Olha como eu aparento ser uma boa pessoa. Mas quando você vai ver quais são os frutos que aquela pessoa produziu, não produziu frutos nenhum, né? E aí Jesus ele amaldiçoa a árvore e ele fala assim: então também dessa árvore não vai nascer mais nenhum fruto. E a próxima vez que eles passam lá, a árvore secou, tá sem nenhuma folha, nenhum fruto. E aí isso é muito chocante, né? Ler isso é muito chocante. É como você cair para trás. Porque você sempre pensou em Jesus como fofinho, como super carinhoso, e é que Jesus está amaldiçoando uma árvore. Mas a gente sabe que Jesus não faz as coisas aleatoriamente. Ele queria deixar uma lição. Ele usou aquela árvore para deixar uma lição. Ele estava querendo dizer o seguinte: quem tem muita aparência, como aquela árvore estava cheia de folhas, mas não produz nada, vai acabar perdendo. Vai passar por momentos difíceis. Então, isso foi por um simbolismo, tá? Tente entender isso pelo lado simbólico. Se você não produz frutos, então o que adianta a sua fé, né? Você mostra, diz para todo mundo que você tem fé, mas você não produz frutos. Cadê os frutos? Cadê os resultados? Cadê a caridade que você praticou? Cadê as pessoas que você ajudou? O que você produziu? Você ajudou alguém? Né? Isso me fez me lembrar também da parábola dos talentos, né? Em que a gente aprende que você não pode enterrar seus talentos. O Evangelho, depois vocês podem olhar lá no capítulo 19, o Evangelho ele traz uma interpretação dessa parábola, ele explica exatamente o que Jesus queria dizer, que a verdadeira fé ela produz frutos, ou seja, tem resultados, você consegue falar, olha o que essa pessoa fez. Né? Se eu falar do Chico Xavier, eu posso mostrar, olha quantas obras o Chico Xavier fez. Olha quantas pessoas o Divaldo Franco ajudou lá com a Mansão do Caminho. Né? Olha quantas pessoas Jesus ajudou. Tem resultados concretos que você consegue ver. Então, não é só falar palavras bonitas. Então, não adianta você falar um monte de palavra bonita, defender ideias lindas, se aquilo ali não dá frutos. Né? Essa fé ela tem que ser produtiva, tem que ter resultados, tem que produzir algo. Então, gente, o Evangelho segundo o Espiritismo ele fala que existe uma relação entre a fé, a esperança e a caridade. Então, a fé, a esperança e a caridade, elas são interconectadas. Então, se você tem fé, você vai ter esperança. A fé fortalece a esperança. Mas quem não tem fé vai perder a esperança. E ele diz que a fé ela fortalece muito a caridade. Quando a gente ouve falar sobre caridade, parece muito difícil, né? Às vezes você assiste uma palestra sobre caridade, você fala, gente, esse pessoal é super caridoso. Eu não sou que nem esse pessoal, não. Eu não tenho esse nível de caridade, não. Eu me sinto pior do que todo mundo no grupo espírita. Porque parece que todo mundo é caridoso, só eu que não sou. E eu não consigo praticar esse perdão, essa caridade que eu ouço falar aqui nas palestras espíritas. Será que só eu sou ignorante aqui, né? Será que eu sou um impostor aqui no grupo espírita? Porque será que eu sou o único que não tem esse nível de caridade e perdão? Mas a verdade é o seguinte: a fé é um poder que fortalece a caridade. Então, para você ter esse nível de caridade, esse nível de perdão que a gente está ouvindo falar aqui nas palestras, que a gente ouve falar sobre o Chico, sobre Jesus, sobre os apóstolos, para você ter esse nível de perdão, esse nível de caridade, você precisa de ter muita fé, porque a fé fortalece a caridade, tá? E essa caridade, ela tem frutos, ela tem resultados. É aquilo, não é só falar um monte de coisa bonita, não é falar da boca para fora. Eu tenho fé, glória a Deus, né?
Então, essa é uma caridade ativa. Chico Xavier falou, a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Então, gente, logo no início, eu comecei a palestra falando sobre os mártires do cristianismo, que eles deram um exemplo da fé deles, né? Que eles entraram no circo romano cantando hinos de louvor, mesmo sabendo que eles iam ser executados, que eles iam ser assassinados. E aí isso contagiou, isso acabou convertendo um monte de gente em Roma. E os romanos acabaram se convertendo. Então, lembrando que essa fé sincera ela é contagiosa, tá? Ela se comunica, né? O exemplo arrasta. Tá? Então, a gente deve pregar a fé não por palavras bonitas, mas pelas obras. Aquilo que eu falei, se você já teve a honra de conhecer uma pessoa que tem total fé, aquilo ali mexe com você. Você começa a querer ter fé também. Né? Quando você está do lado de uma pessoa que tem muita fé, muita esperança, você mesmo começa a sentir aquela mesma esperança. Né? Contagiante. Então, só para terminar aqui, gente, o Evangelho ele fala que existe a fé humana e a fé divina. Ou seja, eu tenho que ter fé em Deus, claro, Deus vai estar do meu lado, Deus vai me ajudar, mas eu também tenho que ter fé humana, eu tenho que acreditar em mim, eu tenho que ter fé em mim mesmo. Eu tenho que acreditar, não, eu sou capaz sim, eu sou capaz. Né? Deus vai me ajudar, mas além de Deus me ajudar, eu sou capaz. Então eu tenho que acreditar em Deus, mas eu tenho que acreditar em mim. Acredite em você, tenha fé de que você é capaz, né? Não tem uma música do. Eu lembrei agora da música Raul Seixas que ele fala: tenha fé em Deus, tenha fé na vida, né? Tente outra vez. É legal que ele fala, né? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Né? Acredite que você consegue, tente outra vez. Então a fé humana se manifesta quando a gente acredita em nós mesmos. Eu acredito nas minhas capacidades, nas minhas qualidades, eu acredito na minha capacidade de realizar objetivos, mas eu também tenho fé divina. Eu também tenho fé que Deus vai me ajudar, tá? Então temos que ter as duas fés, a fé humana, a fé divina. Em ambos os casos, essa fé vai fortalecer a nossa vontade, né? Vai nos dar a força de vontade para a gente conseguir realizar grandes obras, grandes realizações e ter sucesso na vida em vários sentidos, tá? E a fé ela desenvolve essas potências latentes do ser humano. Eu lembro que o Leon Denis ele fala que o ser humano ele tem uma série de potências, série de poderes adormecidos no fundo da alma que a gente esqueceu e que a gente tem que trazer de volta, né? O ser humano é muito mais poderoso do que você poderia imaginar. E Jesus mostrou isso quando ele ia lá e curava as pessoas e andava sobre a água. Nós temos poderes enormes que estão adormecidos, que a gente esqueceu porque a gente está preocupado demais com as ilusões da matéria. Tá? Mas com a fé verdadeira, a gente consegue trazer à tona, né, uma série de habilidades. Em algumas pessoas até faz a mediunidade aflorar, tá? Você tem muita fé em Deus. Em alguns casos, você tem uma mediunidade que ainda está começando, ainda está engateando. Essa fé em Deus pode levar a mediunidade a aflorar, a se abrir. Né? Agora que eu estou em conexão com a espiritualidade, agora que eu tenho fé em Deus, agora mesmo que minha mediunidade vai se abrir de uma maneira equilibrada, esperando. Né? Então, eu gostaria de terminar aqui com uma reflexão. Gostaria de perguntar para vocês, né? É uma pergunta individual para cada um responder, né, no seu íntimo, né, silenciosamente. Como que vocês têm trabalhado a fé de vocês? Como que vocês têm lidado com a fé de vocês? Vocês têm exercitado a fé de se manter confiante diante dos problemas, de ter uma fé verdadeira? A sua fé é uma fé humilde? Você acredita em você mesmo? Você acredita em Deus? Você acredita que as coisas vão dar certo, mesmo quando parece que vai dar errado? Mesmo quando os indícios parecem que vão dar errado? Mesmo quando as pessoas dizem que vão dar errado? Mesmo assim, você consegue ter fé? Né? Vamos ficar com esse questionamento aqui para cada um de nós. Muito obrigado pela presença, pela atenção, pelo carinho de todos vocês e que o Senhor Jesus esteja com todos nós. Muito obrigado.